Opa, que bom que estamos juntos e com saúde. Bom dia, Rádio Vivo, prestígio comercial para emissão energia solar com qualidade e economia garantida. E Arroz Vasconcelos, é de Minas, saboroso, soltinho e branquinho, do jeito que a gente gosta. Recebendo com alegria a Renata Camargo, que é da ONG Comida que Abraça. Bom dia. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Daqui a pouco nós vamos contar como é que é o trabalho e como é que você pode ajudar para poder ajudar aqueles que estão passando frião danado na rua, tá? Também conosco o psicanalista Sinara Cordeiro. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindas. Essas Obrigada. duas convidadas vão tratar com a gente vários temas. E o primeiro deles vai ser o tema do nosso Zap Zap. Quem vai trazer para a gente este tema é a Fernanda Viegas. Bom dia. Ei, Du, bom dia pra você, bom dia pros nossos ouvintes e internautas, um tema super curioso, inclusive você que está na live, que nos acompanha pelo YouTube, vai ver imagens. Olha só, um japonês causou espanto porque ele realizou um sonho antigo dele e está viralizando na internet. Sabe o que ele queria fazer? Se transformar em um cachorro. Ele gastou cerca de 2 milhões de ienes, que é a moeda do país dele, aproximadamente R$ 75.900, para fazer uma fantasia de cão, da raça Collie, que é a raça que ele mais gosta, né? Só que essa fantasia foi feita de modo realista, com muitos detalhes, e por isso que tá chamando a atenção na internet. De fato, ele tá parecendo muito com esse animal, né? Parece que é um animal, não parece que é gente fantasiada não, viu, Du? E aí ele colocou na internet, o pessoal tá achando o máximo, mas todo mundo aí brincando com isso, mas também falando sobre o gasto que ele teve, né? Muita grana para realizar um sonho. Será que vale tudo isso? O sonho tem preço? Esse cachorro que está na imagem do nosso YouTube ao vivo agora, para quem está no YouTube, quem não está pode entrar lá, porque de vez em quando o Jonathan vai projetar esse cachorro. Esse cachorro, o homem está ali dentro? Exato, ele tá fantasiado de cachorro, ele não é um cachorro, é um humano. Esse japa não é fraco, não. Né, não? Ele gastou a grana. Você falou e eu não prestei atenção na raça ou não tem esse nome da raça? Collie. Collie. Ou Collie, é. É bonito, né, Du? Então, a pergunta nossa para você no YouTube, no Zap Zap de hoje é essa. Por favor, mande uma mensagem de áudio curtinha, de preferência com o seu rádio desligado ou mais afastado do barulhinho, para dar qualidade de som, tá? E a gente vai ter a maior alegria de pôr no ar. Você, o que achou? Achou que esse japonês está com falta do que fazer ou é uma boa ideia? E se você tivesse que ser um bicho, qual bicho você queria ser? Leão, rei das selvas? Um ratinho para ocupar qualquer espaço? Quem sabe uma águia para sobrevoar as montanhas de Minas? Quem sabe uma cobra para sair por aí deslizando? Qual animal, qual bicho você gostaria de ser? Você já pensou nisso? Qual bicho você gostaria de ser, velho? Eu queria ser pássaro, viu, Du? Pra ver tudo lá de cima, analisar com cuidado as coisas, escolher onde eu ia parar. Eu ia ser um tucano que é predador. Na hora que você ri, paf, acabou. Que horror! Que horror! Agressivo ele. Né? Aí isso é um assunto para a psicanalista Sinara Cordeiro. Sinara, você já pensou num bicho que você gostaria de ser? Bom dia. Já dei bom dia pra você. Que bicho que você gostaria de ser? Olha, eu gosto muito do comportamento das leoas. Seria uma leoa. Sobretudo na capacidade coletiva de proteger a ninhada. Isso. Eu admiro muito. Você acha que esse cara é doido, é divertido? Tá valendo? Olha, ele foi corajoso e colocou ali, né, ao público, expôs ao público o desejo. Que muitos sentem também algum desejo e muitas vezes não faz, fica ali apenas guardadinho para si. Ele externou essa vontade, esse desejo. Correu atrás, Correu né? atrás e se sentiu realizado. Pode ser uma projeção, pode ser uma questão assim também de elaborar como os humanos tratam os animais, então ele está querendo se sentir, né, bem tratado. No entanto, ele correu atrás e realizou. Devo te dizer, senhora psicanalista, que apesar da brincadeira com a Viegas, eu queria ser predador, não. Aliás, eu perdi muita graça com o tucano depois que eu vi ele comendo filhotes e ovos. Eu queria ser um canarinho. E essa foi uma das razões, sabia? De eu ter trocado a minha morada de fim de semana de Igarapé por um esforço hercúleo para ter uma quilavarinha para ficar mais perto, para eu poder tratar dos canarinhos. Eu seria um chapinha daqueles cantador, mas solto. Ô, minha cara Renata, você acha que vale? É uma brincadeira saudável, lúdica,
Doação para as ruas, né? Que ele tem na composição dele algumas coisas que torna mais quente, sabe? Que permite segurar mais calor. É complicado a gente falar do dinheiro dos outros, Não né? é? É muito complicado, porque o dinheiro é dele e ele faz o que ele quiser. Mas na minha opinião, o dinheiro ele não veio para esse serviço, né? Eu acho que o dinheiro, a função dele deveria ser movimentar o mundo para que todos tivéssemos mais acesso. Por isso que eu gosto no boteco. Na hora que eu tomo aquela cachaça e como aquele torresmo, eu tô movimentando o mundo. 10h11 que eu volto já. A gente continua conversando com o pessoal aqui no YouTube, né, pra continuar o assunto. E o Márcio Ramos tá mandando pra gente aqui, né? Ele tá mandando os animaizinhos, mas tá falando de política. Esse não é o tema de agora não, viu, Márcio? Outro momento a gente volta a falar de política. Inclusive, Edu, muitas pessoas ligando pra Rádio Itatiaia perguntando sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro. Desde ontem o pessoal tá ligando, perguntando se a gente vai acompanhar. A resposta é meio óbvia, né, assim? Mas sim, vamos acompanhar a visita do presidente. E o que a gente espera, não é nem o caso da Itatiaia, tá? Mas o que a gente espera é que os apoiadores do presidente, que vão recepcioná-lo tanto em Fabriciano quanto aqui no aeroporto da Pampulha, não sejam agressivos com os jornalistas. Porque se continuar assim, vai chegar um dia que o presidente da República vai vir aqui e a imprensa não vai, porque eles ameaçam agredir repórteres que vão lá. Da última vez que ele esteve aqui, tinha uma moça, repórter, não sei qual televisão, que estava vestida com a blusa vermelha. Foi Record, ela estava do meu lado, inclusive. Ela estava com a blusa vermelha. Ela foi trabalhar com a blusa vermelha. Ela foi trabalhar. Hoje a Sinara está aqui com uma verde, a Renata está aqui com uma branca, ela foi trabalhar com a blusa vermelha. Pô, quase bateram na moça. Sim, a gente teve que sair de lá escoltados pela polícia. Isso não. Exatamente. Aqui, fala mais da ONG aí para me aprender, para depois nós falar mundial. Nós estamos falando agora com um tantão de gente no YouTube, nós vamos falar com mais um tantão mundial. A ONG existe há quanto tempo? Pois é, a gente completou agora em abril 2 anos. A gente começou lá no início da pandemia, a gente vem do ramo de alimentação. Você é chefe de cozinha, né? Sim. Tem restaurante, não? A gente tinha, mas não conseguimos ficar firme na pandemia, não. Quebrou? Quebramos. Onde que era? Era dentro do BHTEC, no Parque Tecnológico de sim. Belo Horizonte. Era lindo, era um lugar bonito, tinha muito tucano, eu também não gostava muito deles. Eu pedi a graça. Pois é. Mas não aguentamos, não. Mas era um restaurante, uma cantina, um self-service? Era um restaurante, atendíamos o prédio e boa parte da vizinhança e da UFMG. A gente não conseguiu se manter com delivery, como era muito interno, sabe? Não deu certo. O povo sumiu, todo mundo, sua clientela sumiu. E eu não vendia pro bairro. Eu vendia para as pessoas que iam para aquele lugar, sabe? Aí você não aguentou. Pois é, aí a gente tinha muito insumo no restaurante, que fomos pegos todos de surpresa, né? A gente resolveu transformar aquilo em alimento, porque a gente começou a se preocupar com as pessoas na rua. Falou, pô, sumiu todo mundo e a galera continua na rua. E quem fazia o do dia não tinha mais. E a gente começou a produzir marmitas. A gente se juntou com alguns empresários lá do parque, fizemos um financiamento coletivo, que graças a Deus deu muito certo. E aí a gente tocou. Como a pandemia não acabava nunca mais, a gente resolveu regularizar o projeto, tudo direitinho, né? Criamos uma escola de abraço, que hoje a gente dá formação para ex-moradores de rua na base de gastronomia, para geração de emprego e renda. E atendemos algumas comunidades, além de fazer algumas ações pontuais, sabe? Como essas do cobertor, Dia das Mães. Basicamente isso que a gente tem feito. Estamos aí na luta. Rumo à vitória. Dez e 15 marcou o sinal eletrônico e nós estamos abraçando a Sônia, que é vovó da Cecília Gutierrez, lá de São Sebastião do Maranhão, na roça chamada Caipora. Opa! Sou caipira, caipora. Um abraço para todos os familiares e para a filha Diane. Agora um recado para você. Super mês das mães na Implante Fácil. Faça sua mãe sorrir à toa. Somente este mês a Implante Fácil está abrindo novas vagas com condições especiais para implantes dentários. Mas você tem que ligar ou mandar um WhatsApp. O número é muito fácil. 3344-4444. 3344-4444. Você agenda a sua avaliação com o Dr. João Paulo Petruccelli. Lá você trata tudo direto com o dono. Implante Fácil. Fácil de fazer,
fácil de pagar, fácil de chegar. Implante Fácil, transformando sorrisos. Quero saudar uma operação do 13º Batalhão da Polícia Militar, que ainda está fazendo esse trabalho na região norte. 300 quilos de fios de cobre apreendidos. Um prejuízo aí da ordem de R$12 mil para os receptadores. É o que eu falo todo dia, toda hora, aqui na TV. Se a gente parar de pegar esses infelizes que trocam o cobre pela pedra de crack, que foram os receptadores, a gente vai diminuir essa praga moderna e não vai levar para a cadeia, que não pode estar na cadeia, que está precisando de assistência. Infeliz. Tem que pegar o receptador. Eu tenho certeza absoluta que a Renata Camargo concorda comigo. Não concorda? Concordo muito, Eduardo, porque aquelas pessoas ali, muitas delas estão doentes mesmo, sabe? Vão fazer qualquer coisa pela droga. Agora, se não tiver quem compra, não tem sentido você roubar, né? Psicanalista Sinara Cordeiro. É isso que nós temos que fazer em relação a esse tipo de furto, de desarranjo da cidade grande e em quem está levando vantagem de fato e não nos pobres, infelizes craqueiros. Olha, aí já entra também a questão das políticas públicas, né? O cuidar dessas pessoas que sofrem aí com problemas de vícios e também, como já foi mencionado aqui pela Renata, se não existe quem compra, quem queira tirar vantagem sobre essa desgraça do outro, não vai existir também uma parte. É um efeito dominó. Dominó. O receptador é sempre uma figura deplorável. Médica reclama de uma paciente que foi com infecção urinária a um pronto-socorro. O povo ficou bravo com ela na internet. O povo ficou bravo demais, viu? Do Twitter foi tomado por uma discussão sobre ética. E aí, ética na medicina, por causa de uma postagem polêmica de uma médica. A profissional reclamou no perfil dela, aberto na rede social, de um paciente com infecção urinária que precisou ser atendido no fim de semana e durante a madrugada. O post tá pra você aí no YouTube e ela escreveu assim, ó: tem que ser muito filho da P para parar no pronto-socorro 1h da manhã por conta de uma infecção urinária, deixando eu entender que é uma coisa muito simples, né, e que não precisaria desse atendimento. Eu, inclusive, discordo com ela porque já fui lá parar 4h da manhã também com muita dor, porque é antibiótico. E para comprar um antibiótico você precisa de quê? Receita médica. Então você tem que passar no médico, porque você não compra antibiótico sem receituário, que é até uma forma de controlar essa compra, das pessoas serem acompanhadas pelo médico. É uma coisa séria e a gente sempre fala, né, Du, para as pessoas não tomarem remédios sem que o médico receite este medicamento. E ela fazendo aí esse tipo de comentário. Viralizou na internet, as pessoas ficaram muito sentidas e começaram a discutir sobre este tema. Ela, inclusive, foi afastada do trabalho, porque gerou muita polêmica, né? O hospital se pronunciou afastando ela para ser apurada tudo que aconteceu, né? Apurar tudo que aconteceu para ver se ela vai continuar ou não. Ela já pediu desculpa, dizendo que estava muito estressada, mas tá estressado, vai pescar, ué. Imagina se eu tô aqui fazendo o programa e alguém me contraria, escrevendo alguma coisa aqui no YouTube, eu falo assim, tem que ser muito FDP para vir me incomodar, hein, minha cara Sinara? Olha, é um caso, né, de, como o Eduardo acabou de falar, tá estressado, vai pescar e não vai para terapia, né? Precisa cuidar aí dessa saúde mental, do estresse, o trabalho exige muito. E também é preocupante essa fala, porque existem pessoas que já têm um receio de ir ao médico, por achar que o que ele está sentindo não é tão importante, não é tão sério. E aí vai que tem um paciente lá, ou um possível paciente com uma infecção de urina grave, e não vou, eu vou procurar algum paliativo, algum remedinho, uma dica caseira, e a situação só vai piorando, porque temos que tomar cuidado com quem escuta o que nós estamos falando, né? A forma que ele vai elaborar essa informação e o medo que ele vai sentir, porque, vou ao médico, vou chegar e falar, estou com dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça pode ser apenas um sintoma de algo muito sério. Uma amiga falou comigo, vou fazer análise. Você está precisando? Ela falou, todo mundo precisa, é? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa? Todo mundo precisa. Eu preciso fazer. Eu posso falar? Mas pode não, você deve falar. E sabe o que me espanta? É o tamanho do egoísmo de uma pessoa falar isso quando alguém está procurando por ela
por algo que ela se prestou a fazer. Porque ela que escolheu, né? Se ela escolheu estar lá para trabalhar, é para atender quem tá lá. Olha o egoísmo, tipo assim, como que alguém pode me incomodar? Olha o nível. A gente precisa mesmo, né, da terapia para entender isso. Será que eu tô no meu lugar, servindo o máximo que eu posso? Eu tô dando o meu melhor? Porque é para isso que a gente tá aqui nesse mundo. Agora, é chocante, né? A gente ouvir isso de quem deveria nos acolher. Eu tenho uma amiga queridíssima, doutora Lívia Bastos, o atendimento dela, e isso assim me faz até ficar emocionada, porque ela atende primeiro a alma, sabe? Ah, sim. Pra acolher a pessoa, porque quando a gente tá doente, adoentado, a gente já tá tão fragilizado, né? E assim, me preocupa a postura dessa pessoa pra saber como a gente tá. Será que a gente tá? É uma autoanálise mesmo. Como eu tô? Eu como jornalista, eu como chefe de cozinha, será que eu tô dando o meu melhor pro mundo crescer? O mundo tá muito doido. Eu soube ontem que uma senhora internada no hospital particular de Belo Horizonte foi convidada pela técnica de enfermagem para o banho. E foi convidada por quê? Porque ela não está dando conta de tomar banho sozinha. Olha a situação que ela está. E ela falou, não, negra não vai me dar banho. Nossa. Porque se a pessoa chega no ponto de não poder controlar o próprio banho, fazer cocô, e alguém vai lá cuidar, se eu falar que não vai porque é negro... Olha isso, é sério, o mundo né? tá acabando. É sério isso? Aqui na internet teve uma pessoa, agora eu perdi aqui, que falou que queria ser uma águia. É uma boa ave, hein? Raudelina. Tá aí uma boa águia, uma boa ave, né? Dizem que elas enxergam muito bem, né, à distância. É, aquela capacidade de chegar, pegar uma raposa. Ainda mais que eu ia pegar todas as raposas do mundo e ia levar ela pra riba pra dar pros filhotes. O Fernando gostaria de ser uma sucuri pra estar lá no Pantanal e conhecer o Velho do Rio. Tá vendo muita novela. 10h22. Isso que você comentou, Renata, é muito sério, né, e muito importante, porque mostra também, fala muito sobre nós enquanto sociedade, né? Claro. Da dificuldade que a gente tem de dividir com outros espaços, o momento, de se esquecer um pouquinho às vezes e priorizar a outra pessoa, né? Essas conversas, a gente tem visto muito aqui no programa, conversando com vários especialistas sobre a questão dos sentimentos, né? Muitas pessoas querendo falar e poucas pessoas prontas para escutar de verdade, né? Hoje em dia, muitas vezes você vai ao médico e ele nem te encosta. Muita gente reclama disso, porque antigamente a gente tinha mais esse contato físico com o profissional, uma conversa mais estendida, não era aquela coisa muito rápida. E hoje o que a gente vê é quase que fala logo, porque já tem 3 pessoas esperando, né? Te passo o remédio, você vai embora e me deixa. E tem uma coisa pior do que isso, porque tudo hoje está informatizado, tudo está na web. Então todo médico tem um computador na frente dele. Aí você entra e fala assim, bom dia, fecha a porta, por favor. Você, okay. Isso. Qual que é o seu nome? Você fala, José Eduardo. E ele começa a escrever. O que você tem sentido? Isso. 5 minutos depois ele fala assim, vai ali tirar um raio-x e volta aqui. Aí você volta e olha pro raio-x e fala assim, a situação é essa, você vai passar na drogaria e vai comprar uma bota assim, usar, tomar esse antibiótico aqui, toma aqui a receita e tal, tá logo. Ele não sabe reconhecer no corredor a pessoa. Exatamente. Quem foi que você entendeu, doutor? Não faz ideia. Só volta aqui se piorar, né? Ele sabe se é homem ou mulher pela voz, né, gente? Isso é muito doido. Pois é, e isso fala sobre a forma como a gente está se relacionando com as pessoas, né? Quando você fala desse trabalho de ajudar quem está precisando, e aí tem várias formas de ajudar, né? E eu fico pensando que a primeira delas é o olhar. Sim. Você concorda comigo? Sem sombra de dúvidas. Olha, essas pessoas, principalmente em situação de rua, a distância, a cisão, o abismo que existe entre nós e elas é tão gigante que um simples olhar muda tudo. A forma como eu olho para na hora. E muitas vezes eu costumo fazer isso, sabe? Eu vou entregar a marmita e alguns estão acostumados a não ser enxergados, então ele pega e vai embora. Mas muitas vezes eu seguro, eu não solto. Aí o cara tem que olhar, por que essa doida tá segurando a marmita? Aí ele olha para mim, aí eu lasco um sorriso e faço um elogio. Porque as pessoas estão precisando disso. Eles são muito, muito invisíveis. E a gente tem que se educar, né? Sinara, ontem eu estava tendo um bate-papo com adolescentes, um grupo de adolescentes e tudo. E eu percebi durante a conversa que eles queriam muito falar.
muito falar, muito. E Uma você necessidade fala pouco, gigante, deixava. exato. E aí eu falei pra eles, não, vamos conversar então e vocês vão propondo e eu converso depois. Vamos voltar, daqui a pouco a gente continua, Sinara. São 10 horas e 26 minutos. Não, você não vai comprar seminovo hoje, na boa. Não, mas eu tô querendo, tô precisando, Eduardo, tá fazendo falta. Tá bom, você quer perder dinheiro, compra hoje. Se eu fosse você, compraria amanhã. Amanhã começa o feirão de seminovos do Som Marcas Auto Shopping. O carro dos seus sonhos espera por você no maior feirão do ano, nesta sexta, neste sábado e domingo, no Som Marcas Auto Shopping em Contagem. São mais de mil veículos e o melhor em 2 anos e garantia e tabela FIPE. Abaixo do preço. Não vai perder essa, vai? Anota aí, nesta sexta, sábado e domingo estaremos com horário estendido para melhor atender. Amanhã, gente boa, é de 9 da manhã a 9 da noite. No sábado, de 9 da manhã às 7 da noite. E no domingo, de 9 da manhã às 4 da tarde. Na Babita Camargos 1295 em Contagem. Apoio Bradesco Financiamentos. Aí você fala assim, Eduardo, eu gostaria de ir lá, mas no sábado eu trabalho de manhã, como é o meu caso. Vai de tarde. O Mário Valadares me falou que vai ter uma surpresa lá, 4h30 da tarde, sábado. Não, é negócio de livro dos recordes. Eu vou ver com ele se eu posso falar amanhã o que é aqui, tá bom? Por favor. 10h27. Padre, o quê? Se descobriu gay, aí tudo bem. Ótimo que se descobriu e se assumiu. Mas aí virou. Ator pornô, mudou de vida completamente. O nome dele é North Self, um senhor norte-americano. Ele está hoje com 88 anos e está causando aí na rede, porque é bem diferentão o que aconteceu com ele, mas o povo não está achando ruim não, está inclusive aplaudindo a iniciativa dele de não ter vergonha de si, né, e de falar sobre as próprias escolhas e as descobertas que ele fez durante a vida. Ele decidiu se tornar um ator de filme pornô gay. E isso foi depois dele ter sido casado com uma mulher e também ter sido padre pela Igreja Católica. Ele entrou no sacerdócio com 18 anos. Alguns anos depois entendeu que a vida religiosa não era o que ele queria, não estava fazendo sentido para a vida dele. Ele abandonou, casou com uma mulher, teve uma relação de 28 anos com ela. Depois disso, ele começou a perceber que estava sendo atraído por homens. E aí, ele repensou isso e falou, peraí, tô gostando, vou ver o que é isso. Se assumiu também ali homossexual e também viveu aventuras nestas outras relações com homens. Depois, ele teve o primeiro filme pornô, foi convidado para participar. Ele achou interessante e está difundindo essa ideia, inclusive. Ele fala assim, ó, nós vamos fazer sexo de qualquer maneira. Então, por que não fazer disso uma experiência libertadora e de união, em vez de esconder nas sombras? Aí ele está agora com uma carreira grande. Ele cobra do $75, entre $75 a $375, para poder ministrar sessões sobre essa libertação da sexualidade. A importância de se gostar, de sentir, ter a troca com os outros. Eu só assustei numa coisa, que você falou que ele cobrava isso aí, eu falei assim, gente, mas é pra falar a respeito. É porque já tá com 80 aí? 88 anos. Eu assustei, falei, que fenômeno. Ô, Renato, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu dar uma voltinha. Provesani escreveu aqui agora, no nosso YouTube, a respeito da médica. É justamente por essas atitudes que as pessoas se automedicam e evitam ir em hospitais e UPAs. Enfim, o problema é muito grave. Não quero estar razão. O que eu vou falar agora não é uma ofensa à Igreja Católica, na qual eu fui criado por minha mãe. Mas é melhor que o padre seja assim do que os pedófilos que a história mostra, né, Renata? Com toda certeza. Com toda certeza. Ele foi se conhecer, se aceitou e tá fazendo. Se assumiu e tá vivendo. Cuidando da vida dele. Sem prejudicar ninguém. E ele ainda ensina sobre amor. Ele fala, a gente vai fazer amor, então vamos fazer bem, vamos tirar do esconderijo, né? Que se tá escondido é porque é errado. Se o padre, antes de tomar essas atitudes, te procura, minha cara psicanalista Sinara Cordeiro, você ia, digamos, ajudá-lo a fazer o que ele tá fazendo? Olha, quando um paciente, né, nos procura, vale lembrar que esse padre, ele estava em busca de descobrir quem ele era, não é de agora. Vamos pensar que desde a infância. Essa busca do quem sou eu, tanto que ele foi realizando várias tentativas. Sacerdócio, casou,
Ele foi procurando, até que um dia ele teve essa coragem. Provavelmente ele pode ter sido acompanhado também dentro de uma terapia. Essa ajuda, como nós falamos no programa anterior, é a empatia, é entender a dor do outro. Essa dor do outro, ela não vem, ela não deveria vir carregada do que eu penso, do que eu acho que é certo para você. Não, você vai colocar ali uma dor e vamos entender. Vamos achar aí a origem dessa angústia. O segredo é a gente ser feliz respeitando o limite dos outros? Exato. Existe uma fala, eu sou livre, mas a minha liberdade não deve ofender a sua. Eu sou livre, mas eu preciso ter limitar o meu respeito. Eu preciso de respeitar a sua opinião. Você pode falar tudo, mas devemos ser respeitosos. Eu estou vendo ali a Eliana Gutierrez, da nossa operação de comercial. Já até mandei um abraço que ela pediu aqui para a dona Sônia. Então, o limite é isso, gente boa. O meu limite jornalístico de querer falar mais, de prosear mais, esbarra no interesse da empresa que é representado pela Eliana. Então vamos para os comerciais, porque faturar é preciso. Vou continuar a prosa aqui com a Sinara, que foi encerrada, né? Foi interrompido no intervalo anterior. Eu estava falando dos adolescentes e eu senti uma necessidade grande que eles têm de falar, né? E serem escutados. Eles estavam demonstrando para mim que, assim, eu não consigo que a minha voz seja ouvida. E achei isso até sério, inclusive conversei lá com as professoras depois, né? Talvez é interessante trabalhar isso mais a fundo, né? Entender se foi só a questão da pandemia, que eles ficaram muito tempo isolados, por que isso está acontecendo com eles. Outras tantas pessoas estão passando por isso atualmente, né? Essa dificuldade de ser ouvido de verdade, né? Assim, deixe que eu manifeste o que eu estou sentindo e me escute sem me julgar. E é difícil fazer isso também, né? Sim, e entender os adolescentes, que existe um mito aí, falar que adolescente não quer conviver com os pais. Existe um momento onde eles estão nessa descoberta dessa pergunta, quem sou eu? Uhum. E existe alguém sempre falando, você não é criança e você não é adulto. Então isso gera um conflito, é um dos primeiros conflitos, né? Quem eu sou diante dessa família? E esse adolescente, ele vai em busca, geralmente ele encontra em seus pares esse desabafo, onde eles falam sobre o mesmo assunto, das mesmas angústias, mas não traz ali uma solução, é apenas aquele desabafo. Ter essa voz e ter alguém que o escute sem julgamento é extremamente necessário. Mas aí entra a questão de quando eles falam com os pais sobre essas angústias, os pais entram em cena o medo dos pais. Aquela percepção. Se eu te conto que eu levantei hoje pela manhã, bati o dedinho na quina ali da cama, você vai lembrar de um episódio que já aconteceu com você. Você fala, nossa, eu quase desmaiei de tanta dor. Aí muda o foco, né? Muda o foco. Então acaba que a sua dor entra em pauta e a desse adolescente, ela fica ali como se, é normal. Você não tem motivo para reclamar, você não tem motivo para agir dessa forma. Você é muito novo ainda, né? É muito novo, nem saiu das fraldas, tá chorando à toa, tem tudo. O que é ter tudo? Na minha visão, ter tudo é de uma forma, e ter tudo para ela, ter tudo para um morador de rua é diferente. Por exemplo, nós estamos achando interessante os temas, estamos debatendo. Ademir Scalzer escreveu aqui no YouTube: mas você só tem assunto idiota todo dia, hein? Não tem assunto mais interessante, não? Sugere, Ademir. Pode sugerir o assunto que você acha interessante pra gente também, né, Adu? Coloca aqui o que você acha que seria legal de conversar e a gente vai propor aqui no nosso debate. Agora, não vale sugerir a volta de um grande companheiro que trabalhou aqui por tempo e os convidados, porque a emissora já decidiu mudar e não adianta. Né? Nós só podemos comentar sobre o que podemos. Agora tem outra coisa, né, Sinara? Sobre essa questão da descoberta de si. É natural levar esse tempo para isso, né? Não é instantâneo mesmo, né? Cada um tem um tempo para se descobrir, não tem? Sim, com certeza. E também o tempo, e conta muito o meio onde ele está inserido. Porque se for um meio que está opressor, que realmente não tem essa voz, existe essa resistência. O que eu vou falar, como o outro vai aceitar. E às vezes gera uma revolta, né, em uma determinada fase, aonde as pessoas, por exemplo, quando eu observo jovens indo realizar essas manifestações. A gente continua. É assim, é uma loucura. Pausa.
Hora de dica preciosa, hora de dica de economia do EPA. O EPA tem um cuidado especial com o seu açougue. Carnes de qualidade com procedência garantida. Afinal, o EPA se preocupa com a sua saúde e da sua família. Isso é importante, viu, gente boa? Saber que seu supermercado é de confiança mesmo. Bacon, paleta quilo, R$19,80. Filezinho, sassami congelado sadia, 1 quilo, bandeja, R$15,80. EPA, supermercado de confiança, bem pro EPA. Guilherme, bom dia. Eduardo, bom dia Viegas. Bom dia, Lara. Bom dia para você que acompanha o Rádio Vivo. Eduardo, a gente segue acompanhando a situação da rodovia Fernão Dias, que está fechada no sentido Belo Horizonte. Acontece neste momento uma manifestação de cerca de 150 agentes da Polícia Rodoviária Federal, bem no encontro com a cardeal Eugênio Pacelli, na cidade industrial. Os manifestantes pedem a reestruturação da corporação. Há lentidão nos dois sentidos, pior para quem segue no sentido capital, que enfrenta 5 quilômetros de retenção desde o Jardim Piemonte em Betim. Motorista que segue no sentido Belo Horizonte deve evitar a Fernão Dias e acessar a Via Expressa, que tem trânsito bom. Dia 28 tem Sábado Mais Grande Minas, uma edição histórica com mais facilidades e maior lote de Chevrolet Zero, a pronta entrega. Na Grande Minas, seu dinheiro vale mais. Dia 28. Repórter Guilherme Lara. 10h37. Ô Zap, me conta, que bicho que você queria ser, hein? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, família Itatiaia. Josias do Copacabana. Se eu pudesse ser um animal, gostaria de ser tubarão, o rei dos 7 mares. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Itatiaia, que é a Cléo do bairro Gutierrez. Eduardo, eu acho que esse japonês está com falta do que fazer, gastando tanto dinheiro assim, tanta coisa para se fazer, né? E se eu fosse ser um bicho, eu queria ser uma leoa. Acho que eu já sou. Um beijo pra vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Viegas. Chico Dantas de Almolevade. Eu queria ser a cachorro, igual esse japonês aí, porque cachorro levanta, o dono manda, vai deitar, vai dormir, vai comer. Ser cachorro é bom demais. Forte abraço aí, tudo de bom. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado a todos, principalmente a Leo. Aqui, mas isso é mesmo, a vida de cachorro é boa mesmo. Não é? E fica todo dia inteiro, ele levanta, vai deitar. Fica quieto. E se for o cachorro lá de casa? O York Lata? Porque diz que é Yorkshire, mas nunca vi Yorkshire de 1 metro de comprimento. É o único ser vivo que vai lá fora, sapateia da grama molhada de sereno, tudo vai na coxa, limpinho, no lençol limpinho da cama da minha mulher, sapateia, fala assim, ô Tinho, vem cá, querido. Ah, se eu tivesse essa moral. Vai você fazer isso. Meu sonho. Ô, Viegas, 95% da população acima de 18 anos se diz heterossexual, viu, Dum? Um levantamento feito pela primeira vez pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que 94,8% das pessoas de 18 anos ou mais no Brasil se declaram heterossexuais. Entre os entrevistados, 1,8% se disse homossexual ou bissexual. Divulgados nessa quarta-feira, né, esses dados chegaram pra gente agora, são dados referentes à orientação sexual autodeclarada da população, que foram levantados por uma pesquisa nacional de saúde, foram incluídos recentemente pelo Ministério da Saúde. Começou isso tudo agora porque o governo percebeu que era importante saber a orientação sexual dos brasileiros para pensar também em políticas públicas voltadas para este público. Minha cara Sinara, hoje no Conversa de Oração eu falei que eu não costumo duvidar de pesquisa. E eu não vou mudar tão rapidamente de posição. Agora, 95% da população hétero, acima de 18 anos, a pergunta é, será que é porque se declaram? Será que na realidade esses números podem estar subnotificados? Olha, Seu consultório é um bom termômetro. eu achei um número muito alto, né? Um número alto para uma teoria. A prática entra uma controvérsia aí. Mas também entra a questão, né? Como as pessoas que foram abordadas, a situação, entra o medo também. O que poderia acontecer se houvesse uma declaração diferente? Então cabe aí ter um olhar
amplo do que pode estar por debaixo dessa afirmação. Ainda que o Também. pesquisador diga que é algo assim que de sigilo, a pessoa pode temer se revelar. Sim, existe o medo, porque existe uma intolerância. Eu acho a intolerância ela não é somente na questão de gênero, a intolerância é geral. Hoje, se você fala, eu gosto de óculos preto, você pode ser intolerante ao óculos colorido, né? Então, existe a questão aqui é o respeito. Respeito ao que o outro está falando, ou o que está pensando. Eu não preciso concordar, né? Eu não preciso compactuar com aquilo que você está fazendo, mas eu vou te respeitar. Então, essa é a diferença. Então, muitas pessoas têm medo de falar, ou então falam de uma forma ofensiva e que tentam se posicionar de um jeito mais agressivo, justamente para falar aqui quem manda sou eu sou o dono da verdade, e cada um acaba tendo essa má interpretação desse direito de fala. Eu posso me expressar, como eu disse anteriormente, eu posso me expressar, mas a minha forma de fala não deve ou não deveria ofender o outro. Eu preciso ter esse cuidado. Então, essa autodeclaração aqui, ela pode estar movida também por um receio. Eu vou falar, mas como o outro vai me interpretar? E você, Renata, como é que reage a essa pesquisa? Pois é, eu também achei o número alto, e como é autodeclarada, né, as pessoas não conseguem. A gente é um país muito preconceituoso, a gente é um país que não aceita muito bem a diversidade. Então, de repente, até para essas próprias pessoas, elas não se entenderam ainda, né, ou não se aceitaram. É o que causa um sofrimento enorme. A gente vê nas ruas essa intolerância quando a gente se depara com homossexuais, né? A forma como eles são tratados nas ruas, sabe? É desrespeito de quem é desrespeitado, sabe? É tão louco isso, né? Uma pessoa na rua, ela já passa por tanto desrespeito, mas ela consegue também desrespeitar muito o outro, o diferente. Você sabe o que mais pesa no seu bolso na hora de comprar um produto ou contratar um serviço? É a grande taxa de tributação em cada compra que a gente faz. Isso mesmo, é o alto valor dos impostos pagos em cada produto. Para conscientizar a população sobre os altos impostos, a CDL-BH e a CDL Jovem realizam a ação Dia Livre de Impostos. Um dia em que várias lojas do comércio vão vender produtos sem imposto. Lutar contra os impostos altos é estar do lado de quem vende e a favor de quem compra. Menos imposto é mais Brasil. Realização da CDL-BH e da CDL Jovem. Sinara, você consegue retomar do ponto que você tinha parado na última, que você foi interrompida? Então vamos lá, esses adolescentes, eles estão em busca, né, desse pertencimento. E o desabafo, falar sobre as suas angústias, mais uma vez é aquela questão, né? Não tem motivo. Mas todo mundo tem um motivo para chorar. O que muda é o motivo. E isso nos é ensinado desde criança. Para de chorar. Chorar é frescura. Chorar não é coisa de homem. Que frescura, essas coisas. Então acaba que nós vamos crescendo com essa fala em mente, e quando alguém chora, geralmente tem esse medo, né? E os adolescentes vivendo essas angústias, das descobertas, sem o apoio, ou então os pais tentando apoiar de alguma forma, mas não conseguindo acessá-lo, por quê? É entender a necessidade do outro e não a minha. Eu sou mãe de adolescente. Eles muitas vezes confundem isso com reclamação material. Eu recebo muito essa informação. Ah, meu filho tem que ir para ação com vocês porque ele está reclamando muito e ele tem tudo. Exato. Mas a reclamação dele não é nesse sentido, né? Talvez esse seja o escape. Ah, eu não gosto dessa marca de água, pai. Que o pai consegue entender, né, diretamente. Não consegue pegar, né? Não consegue pegar sacar o subjetivo, que é subjetivo, exatamente. E às vezes até essa reclamação é uma forma deles conseguir a atenção dos pais. Com certeza. Porque é o momento que quando eles começam a reclamar que o pai larga o telefone e fala, você tem motivo para quê? Tá reclamando não é do espontâneo, né, a atenção. Então é uma forma que eles têm também de tentar, né, ter esse olhar. E pra gente não perder o bom humor nunca, o Luiz Henrique Rocha Reis, que o mundo tá precisando, né?
Aliás, Eládio, você me desculpa, eu vou maneirar mais com as piadinhas ridículas aqui que eu faço aqui, com as minhas intervenções. Foi bom você ter falado, vou me vigiar. Mas o Luiz Henrique diz que existem 3 mentiras: a deslavada, a cabeluda e a estatística. Segundo ele, os adolescentes agora são totalmente flex, igual esses carros novos. Eles rodam com álcool e gasolina. Olha que comparação que fez. Ui, de repente... Por que você acha, Renata, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o diferente? Cara, não sei, eu acho que isso é cultural mesmo, sabe? A gente não convive, a gente não se mistura, sabe? E eu percebo que isso é um dificultador. Você não sabe qual que é a realidade de uma pessoa que mora lá no fundo, no 5º beco da ocupação. Ô, gente boa, a internet é vida, é ou não é? Faço tudo no meu tempo, no meu jeito, com mais conforto. E a coisa, na hora de estudar no Senai, é a mesmíssima, sabia? Nos cursos técnicos semipresenciais do Senai, você tem a mesma qualidade de conteúdo dos cursos presenciais e o mesmo reconhecimento pelo mercado. E ainda economiza. É um curso técnico que cabe no seu bolso e no seu tempo. Então não perca tempo nem para se inscrever. Acesse www.senaimg.com.br. Se tem Senai, tem futuro. Amanda Antunes, bom dia. Edu, bom dia para você também. Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia, Amanda. Estão na delegacia da Polícia Civil em Betim, Felipe, de 22 anos, Mislene, também de 22 anos, e Alexandro, de 29 anos, conhecido como Capixaba. Os 3 são suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra Cíntia Camila, de 31 anos. A vítima está em estado gravíssimo no Hospital Regional de Betim. A mulher foi agredida com marteladas na cabeça e facadas pelo corpo. Segundo levantamentos dos militares do 66º Batalhão, Cíntia seria usuária de drogas e estaria devendo R$1.000 a traficantes do bairro São João, em Betim. De acordo com uma testemunha, os criminosos armaram uma emboscada para a vítima. Eles chamaram Cíntia para praticar um roubo, alegando que após o crime, a dívida do tráfico estaria paga. Cíntia foi levada para uma mata e lá foi covardemente agredida, sendo socorrida inconsciente. De acordo com a PM, um 4º suspeito também participou do crime e ele é apontado como autor das facadas. Este homem conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Repórter Amanda Antunes. Tá vendo, Renata? É o tribunal do crime. É a vida como ela é. Qual de R$1.000? É muito mais complexo do que a gente imagina. Mas é muito mais. Quando a gente vai se aproximando um pouco mais dessa realidade, quando a gente vai convivendo um pouco mais com isso, cada dia é uma coisa nova que você fala, nó, mas isso existe? E é assustador. Conta para nós um pouco da sua ONG. Foi criada há quanto tempo? Pois é, nós começamos o trabalho há 2 anos, no início da pandemia, né? Quando a gente percebeu que as pessoas em situação de rua iam ficar desprovidas, né? O comércio todo fechando, a gente é do segmento de alimentação, a gente tinha um restaurante que acabou fechando na pandemia, mas aí a gente pegou nossos insumos e resolvemos cozinhar para quem estava nas ruas. Era um projeto emergencial, né? Ele tinha um planejamento para começo, meio e fim, como o assistencialismo deve ser, né? Ele não pode ser eterno. E aí a gente tinha um prazo de 3 meses, é o que a gente achava que ia ser a pandemia, né? Mas ela se prolongou, se prolongou, se prolongou. No final do ano de 2020, a gente resolveu formalizar a ONG. Hoje a gente tem tudo formalizado, tudo bonitinho, tudo legalizado. A gente criou mais alguns braços, né, do projeto. Hoje a gente tem uma escola de gastronomia para ex-moradores de rua, onde a gente traz pessoas com trajetória de rua para fazer uma formação básica e tentar o mercado de trabalho e geração de rendas. A gente entrega ainda marmitas, né, em BH todos os dias da semana, de segunda a segunda. A gente entregou cerca de 110 mil marmitas em BH nesse período. E a gente também atende algumas comunidades com cestas básicas e algumas demandas para facilitar o acesso delas na sociedade. Nesse momento o foco é agasalho. Nesse momento a gente está com a campanha do frio. A gente tem Você Tem Fome de Quê? Que é também um braço. E a cada época do ano a gente tem fome de uma coisa. Tivemos fome de material escolar, tivemos fome de respeito pelas mulheres. Hoje a gente está com fome de coberta, luvas, gorros.
O inverno ainda nem chegou, né, Eduardo? E a gente já teve essa onda de frio gigante. Imagino ser desnecessário dizer que a ONG espera que apareçam pessoas para ajudar, tanto do ponto de vista de distribuição como de fornecimento. Dispensado, isso mesmo. Não é necessário falar. A gente precisa muito, muito de ajuda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, sabe? Compartilhar o projeto, falar sobre isso, sabe? Refletir sobre o nosso posicionamento no mundo, tudo isso ajuda. E nas mídias sociais, como é que acha? A gente tá com o @_comida que é abraca. Lá tem todas as informações, tem nosso Pix do Bem, que é o nosso CNPJ, tem o nosso telefone, que é 997496104. O telefone é mais difícil de guardar, mas o Instagram, o Instagram, né? vai. É @, aquele tracinho embaixo, né? Comida que é abraca. Tá bom. Ô Viegas, nós não aguentamos pagar mais imposto. Nós não aguentamos. Agora o Hulk, não o do Galo, o outro Hulk está querendo pagar mais? Ele está querendo pagar mais, Du. O ator americano Mark Ruffalo, conhecido por fazer o papel de Hulk nos filmes da Marvel, né, no cinema, aderiu a um apelo feito por 150 pessoas dotadas de grandes patrimônios para que lhes sejam cobrados impostos mais altos. O ator é um dos mais recentes que assinou uma carta aberta, publicada inicialmente durante uma conferência virtual em Davos, foi em janeiro isso, intitulada Confiamos nos Impostos. E aí tem também a Abigail Disney, né, que é uma das herdeiras do Império Disney. Ela também já assinou esta carta e agora que está acontecendo de novo essa reunião lá na Suíça, eles estão voltando a falar sobre esse assunto para chamar a atenção do mundo sobre os impostos. Eles dizem assim, enquanto o mundo sofria imensamente nos últimos 2 anos com a pandemia, nós vimos aumentar as nossas fortunas. Isso eles estão escrevendo nessa carta que eles mandaram para o Fórum de Davos. No entanto, Matias Carmon, que é o presidente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, declarou que os impostos sobre os ricos eram menos eficazes do que outras medidas de arrecadação. Ele falou assim, isso não necessariamente gera muitos recursos financeiros. Nós temos que explicar isso para as pessoas. Em termos de efeito político, a ideia é atraente, mas em termos de objetivos, não é tão eficaz. Renata, se todos os ricos dissessem isso, eu faturei demais, eu tô ficando rico demais, deixa eu pagar mais imposto. O problema ia começar a acabar, porque é muito mais sobre o senso de partilha, em que eles têm que realmente compartilhar e tirar um pouco do excesso. Nós já estamos andando a passos largos. Foi ontem que nós falamos aqui que na pandemia aumentou assim, escandalosamente o número de bilionários. Falamos isso aqui ontem. Aqui, boa notícia para você, Renata. O Matheus, que preside a Brasil, Associação de Bares e Restaurantes, que é o seu telefone. Vamos repetir aqui, 99 749 6104. Eu acho que eu pus uma mais. 99974. Tirou, tem um 9 a mais. Então, é 9749 6104. Eu não sei falar, sei o 9. O Matheus tá aí, 9749-6104. Exato. Um abraço para você e Renata, muito obrigada, Matheus. E muito obrigado pela visita, Renata. Volte sempre, vai com Deus. Eu que agradeço. Eu trago um abraço da dona Fifi para você, viu? Ela pediu, ela falou, Renata, não esqueça do meu abraço a Eduardo. Dona Fifi, beijo no seu coração. Sinara, antes de você ir, fala aí, seria bom se quem tem mais e muito estivesse disposto a dividir? Sim, exercer empatia, né? Se colocar no lugar do outro, compartilhar, não pensar somente em si, naquela questão do só eu que ganho. Não, eu posso compartilhar, posso continuar ganhando e compartilhando também para quem precisa. É extremamente importante ter essa consciência. Obrigado pela visita. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Simara, como é que faz? Tem no Instagram, orientar_sinara.oficial. E também através do canal do YouTube, que é Orientar com Sinara Cordeiro. Esse acho que fica mais fácil no YouTube achar. Orientar com Sinara Cordeiro. Orientar com Sinara Cordeiro. Isso. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, gente, recebê-los aqui.
Nós vamos para o intervalo 10h56 na Rádio de Minas. Começar no YouTube aqui, enquanto a gente faz as trocas no estúdio. Paulo Azeredo já está comigo, bom dia. Fernanda Viegas, bom dia, tudo bem? Tá com frio hoje você, né? Não, é mais ou menos. Não, acabou de colocar o mais friozinho aí. Paulinho, vamos lá. Ontem a gente teve Libertadores, o Galo não venceu, mas está classificado, já estava classificado antes, confirmou a classificação, mas o técnico está um pouquinho na bronca, né? Não jogou tão bem assim o time e tal, a culpa não foi dele? Na gíria popular, o famoso deu ruim, viu? Viu, Fernanda? Mas o Atlético não fez um bom jogo, a verdade é essa, assim, teve mais volume, chegou mais, só que tá faltando um pouquinho mais de equilíbrio no time. Lembra um pouquinho o time do Sampaoli, que tinha muito volume ofensivo, né? Chegava demais na frente, no ataque, perdia muitos gols e quando levava um ataque, tomava o gol. E aí se complicava no jogo. O Atlético precisa consertar isso. Já tem jogo no domingo contra o Avaí. Não tem muito tempo também para consertar isso. A sequência de jogos era pesada. Mas vamos ver, o Turco Mohamed promete aí tentar arrumar este problema do Atlético. O Galo perdeu, não conseguiu aquele objetivo secundário, né? Primeiro era chegar em primeiro lugar do grupo, conseguiu. Mas o secundário, que seria ficar entre os 4 primeiros, não conseguiu. Então agora tem sorteio da Libertadores amanhã, o Galo vai conhecer quem será o seu adversário. Nas oitavas de final ele vai pegar algum segundo colocado. Mas depois passando para as quartas, aí pode ser que o Atlético, ao invés de definir a sua vida em casa, tem que definir fora de casa. Porque se o time que ele enfrentar tiver tido uma melhor campanha na primeira fase, aí o Galo decide fora de casa. E agora o América, né? Perdeu o América também. teve uma fraca atuação, perdeu ontem também. Mas o que me chamou a atenção, olha só, já eliminado, o América entrou em campo precisando vencer ontem por 2 gols para ficar pelo menos com uma vaga na Sul-Americana. Então também não conseguiu isso, Não. né? Foi eliminado de 2 competições, uma sem de uma jogar. vez só, né? Com esse revezo, ele encerra a primeira participação na Libertadores com apenas 2 pontos e a pior campanha entre os clubes brasileiros nesta competição. O que isso representa? Ô, Fernanda, sinceramente, assim, foi a primeira participação na história do América, né? É claro que poderia ter sido melhor, é claro que o torcedor queria classificar para as oitavas e o América teve até condições para isso. Esteve à frente 2 vezes do marcador em 2 jogos importantes. Então, assim, mas acho que serviu de experiência. Os jogadores falaram sobre isso, o técnico também, o Wagner Mancini, falou sobre isso. Serviu de uma boa experiência para que o América, quem sabe, nesse brasileiro, focado no brasileiro, faça mais uma boa campanha, como foi ano passado, e volte ano que vem à Libertadores. Tem essa possibilidade, né? Sempre tem essa possibilidade. Sim. Agora, Federação Mineira de Futebol divulgou os times e como vai ser a disputa do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Para quem não sabe nem sobre o que eu tô falando, explica aí o que isso representa, como é que vai ser esse campeonato, traz tudo, Paulinho. Bom, primeiro vamos explicar aqui para que todo mundo entenda. A 2ª Divisão, na verdade, é a 3ª. Porque assim, ó, a 1ª Divisão é o módulo 1. A 2ª Divisão é o módulo 2. Mas, e aí a 3ª Divisão é a 2ª Divisão, deu pra entender? São quantas? Deu? Mais ou menos deu, são porque, quantas assim, ó, no total? 1ª Divisão, módulo 1, módulo 2. Então é a 1ª Divisão, 2ª Divisão. E a 3ª Divisão, na verdade, fica na 2ª Divisão. Entendi. É assim que é feito. É meio confuso, Mas mas são dá pra só entender. 3, né? São só 3. Pronto, ainda bem, né? Porque mais Mas, que isso aí fica difícil. São 24 equipes, vai começar então a terceirona, o módulo, ou a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, né? A terceirona vai começar no dia 6 de agosto, com término previsto para 12 de novembro. E aí, antigamente eram 15 equipes, agora são
24 equipes, divididas em 3 grupos, com 8 clubes em cada grupo. E os 4 melhores na classificação geral vão para disputar a fase final do torneio. E aí temos aí disputa de ida e volta nas quartas de final. E depois os 4 classificados das quartas de final pegam os 4 que haviam ficado de fora antes. É meio confuso o regulamento, tá, gente? É um pouco confuso. É um pouco confuso, mas é isso que eu falei aqui, tá, gente? Agora só explicando. Depois tem a semifinal. E aí os 2 finalistas se classificam para a divisão superior. Então, por exemplo, quem ganhar a semifinal, Fernanda, já pode comemorar. Porque os 2 vão subir para o módulo 2, que é a segunda divisão do ano que vem, tá bom? Tem como melhorar esses nomes, não, para facilitar o negócio, gente? Eu acho que já poderiam ter mudado, né? Sabe? É mais fácil. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Pronto, mais fácil, acabou, né? Confusão, mas enfim, aqui é um pouco diferente, aqui na Federação Mineira. Então, os clubes estão divididos então em 3 grupos, como eu disse, com 8 cada um. E vamos ver quem vai subir. O atual campeão é o Uberaba, que disputou esse ano o módulo 2. E Paulinho, infelizmente, já tô cansada de falar desse assunto, mas a gente não pode fechar os olhos. Mais uma vez, caso de racismo no futebol. Um torcedor do Independiente é flagrado imitando macaco em direção à torcida do Ceará. Os brasileiros eram visitantes, estavam lá na competição, Libertadores e passando por isso. De novo. No mesmo lugar? Por quê? No mesmo país? Pra quê? Com os mesmos envolvidos? Jesus, né? amado. A Conmebol tem que tomar logo uma medida drástica, sabe, Fernando? Porque a gente sabe que fica meio que até chato. Toda vez a gente tem um jogo entre brasileiro e argentino. E nada acontece, né? E nada acontece. Aí vem aqui, os caras fazem a mesma coisa e tal. Tem como identificar, é fácil identificar, mas nada acontece. O máximo é uma multinha aí de $30 mil, $50 mil, que no mundo do futebol, pro clube não é nada. Né? Pra gente mas pra eles não é nada. Não, né? E assim, as pessoas já não estão mais também preocupadas com as câmeras, né? Porque são filmados, exatamente. Fazem tranquilamente, não estão preocupados com quem tá vendo e sabe qual é o problema? Sabem da impunidade. Tem a certeza da impunidade. Aí fazem isso. É o maior problema da nossa sociedade como um todo, a impunidade. E eu fico pensando, né? Essas ofensas, assim, gratuitas, pra quê, né? O que muda esse tipo de ofensa pro jogo? O jogo aconteceu, teve o estado do jogo, Fernanda, o cara faz isso, muda o quê? Deixa eu cortar, mas assim, tem certas coisas que a gente vê no estádio, por exemplo, a gente tá lá na transmissão da Itatiaia e tudo, você olha pro lado às vezes, tem torcedor que deixa de ver o jogo pra ficar ofendendo o outro com gestos obscenos, palavras de baixo calão, de chamar o outro de macaco, como é feito aí com racismo. Tem gente que vai no estádio, paga o ingresso pra isso. Pra fazer isso. É assim, é inexplicável. Aí tem o gol, nem viu o gol. É inacreditável o negócio dele. Rola aí, o gol, você nem vê. É o gol, o cara olha, gol, entendeu? E continua fazendo, sabe, assim. É inacreditável. O ser humano, cada dia que passa, você pensa que conhece, mas você desconhece. E antigamente era só quando o time perdia, né? Agora não tem mais isso, não. Quando o time perde, quando o time ganha, quando o time empata, quando tá na boa fase, né? O cara, às vezes, o time tá ganhando lá, goleando. Em vez de comemorar e tal, o cara prefere ficar olhando pra cima, olhando pro lado, xingando o outro, né? Negócio ridículo. É muito difícil de compreender, mas de fato você tem razão, alguma coisa tem que ser feita, né? Pra gente parar de noticiar este tipo de situação. Porque senão a gente vai ficar lendo todo dia aqui essa notícia. Não vai acontecer nada. É 50 mil na conta do Independente, 50 mil na conta do Boca Juniors. Aí muda você nada. Percebeu que Eduardo Costa chegou no estúdio, ficou caladinho, né? Eu imagino que ele não quer muito comentar sobre o jogo de ontem. Ele que é o corneta mor desse estúdio, tá ali fingindo de bobo. Você viu o jogo, Du? De ontem? Infelizmente. Eu ia dormir no intervalo, falei, vou ver o segundo tempo. Eu fui dormir no intervalo, cara. Ô, gente, porque que sorte que eu não o horário é forte pra mim, né? Nós dois. Você também, né, Eduardo? Eu só faço essa loucura uma vez por ano, mesmo porque era 9 horas. Falei, acabar. Então ontem já foi, né? A cota estourou. Não. Você que é o pé frio, então, do negócio, Du? Pelo amor de Deus. Só pode ser. Não é tem possível. explicação. Não é possível. Esse Mohamed tá desarrumando tudo. Não, e ontem o Galo experimentou daquilo que faz com a maioria das vezes, né? O Galo tem esse costume de marcar gols nos acréscimos. Sim. E aí o adversário tem que levar isso pra casa, essa amargura de no finalzinho tomar um gol. E ontem foi o oposto que aconteceu. Percebido que você tá meio assim cabisbaixo, meio incomodado. Eu tô resolvendo um negócio aqui porque eu tô... meio querendo palpitar. É muita coisa que eu fico lembrando aqui, ó. É o Fernando Ângelo, o showman que vem aqui, que eu preciso combinar com você. Precisa. Pra marcar o dia. Fernando Ângelo canta demais, hein? Imita também, bem. Imita, é um trem chique. Pode fazer um show aqui, um amigo de longa data. O direito na escola lá, que eu não sei se eu falei isso com você, pra gente trazer o cara aqui. Falou não. Eu vou lembrando das coisas, muita coisa, filho. Vai mandando pra mim. Vai mandando. E ela tá aqui fazendo tubo, eu tô aqui, ó.
Estamos voltando, gente. Onze seis, gente boa. 11:06. Paulinho Azeredo. Bom dia. Tudo bem, Eduardo? Bom dia. É bom coisa nenhuma. Esse tuco vai acabar com a minha saúde. Ô, Paulo, o grupo... Tava falando aqui em off com a gente que ontem você estourou sua cota de Não, até acabou. depois das 10, né? Acabou, porque eu com esses jogos 9:30 da noite, o máximo que eu me permito é meia hora. 10 horas eu vou dormir. Aí ontem, começou às 9, eu falei, vou até às 11. Hoje eu amanheci com sonão danado, e com a ressaca. Chateado. O grupo é o mesmo, mas desarrumou o time todo. O Jair já não sabe o que faz dentro de campo. O Nacho tá ruim, não é de hoje. O homem não tira o Nacho do time. Tá esquisito. A zaga, tudo que vai lá é um perigo, rapaz. É o sistema defensivo, né, Eduardo? O Do Atlético. sistema financeiro. Pra ficar só na dupla ali. É o sistema. É o sistema todo. Mudou mesmo, Eduardo. Você tem razão, assim. Tá faltando um pouquinho mais de equilíbrio ao time do Atlético. E com esse, tá lembrando, sabe o quê, Eduardo? Não sei se você vai concordar. O time do Sampaoli. É mesmo. Atacava, Mas é ia lá uma vez, tomava o gol. Saudosismo agora. Não, mas assim... Ontem os caras foram 3 vezes, fizeram 2 gols. E que fique bem claro, Eduardo, eu era até fã do trabalho dele. Acho que ele fez um bom trabalho no Atlético. O Sampaoli. Então só você. É que... Eu era fã do trabalho dele. Só que o time era desequilibrado. A consequência é que agora o Galo vai ter que, se quiser continuar na Libertadores, vai ter que fazer o segundo jogo fora. Eu não acho nesse primeiro momento não. Nas oitavas não. Sim, mas se seguir depois, e dependendo de quem enfrentar, o sorteio é amanhã, tá, Eduardo? Amanhã, e de qualquer... 1h lá de Brasília. E de qualquer sorte, gente, se julgar vai, se não julgar não vai lá o cara, né? Nas oitavas. O campeonato mata-mata, aqui ou lá tem que ganhar. O América agora é Copa do Brasil e Brasileiro. Vai focar, né, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Não deu na Copa da Libertadores, não deu também pra Copa Sul-Americana. Mas é bom que o América faça uma grande campanha novamente no Brasileiro, Eduardo, que aí ele pode voltar ano que vem na Libertadores. Claro. Mais consolidado, com um elenco mais forte, né? Cruzeiro já viajou? Já tá lá, faz hoje o seu último trabalho no sul do país. Amanhã, 9:30 da noite, tem Cruzeiro e Criciúma pela 9ª rodada da Série B. Até daqui a pouquinho, 11:30. Abraço pra você, Eduardo. Até, Abraço, Paulinho. Fernandinha. Um beijo. 11:09.
12 Autoescola Pará de Minas, você conhece, tem 19 anos de história, de formação de bons condutores, de seriedade, senão não estaria desse tamanho que está. Agora tem um serviço jurídico, não é para tirar multa, não é assim que funciona. É para fazer uma consulta gratuita para você. Se você discorda de uma multa, vai consultar. Se a sua carteira está ameaçada de suspensão, vai checar. E de cassação, vai checar. Se tiver que fazer um curso de reciclagem, vai providenciar. O jurídico da Pará de Minas atende no 98438-0111. 98438-0111. Recebendo aqui, doutor Arthur Mendes, que é diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e médico da família e comunidade da Prefeitura. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. O sindicato continua preocupado, passou a pandemia e não mudou, faltam profissionais nos postos, nas UPAs? Continuam faltando profissionais. O problema já é antigo desde muito antes da pandemia e na pandemia em que esperávamos um reconhecimento e valorização, até pelo empenho de muitos colegas para enfrentar um problema que era nosso, a gente tinha que ter que enfrentar mesmo, mas passa esse tempo e o discurso da prefeitura é o mesmo. Nós não temos aí redimensionamento de equipes, nem nas UPAs, nem nas unidades de atenção primária. E vai ficando caótica a situação, a população vai sofrendo com isso e os serviços sobrecarregados. Os senhores concordariam com a discussão séria sobre um procedimento de contratação temporária para casos emergenciais, de período de frio, por exemplo, um processo simplificado para não ter que chamar um pediatra que foi aprovado, que tem 30 dias para decidir se vai ou não, mais 30 dias para tomar posse? Ou a solução é o planejamento em médio e longo prazo e ter gente já concursada? Veja bem, a prefeitura precisa agir em várias frentes e isso já discutido em outros momentos também. O concurso já era para ter chamado esses profissionais, a gente está sendo pego agora num momento de necessidade premente em função do frio e da vinda aí de várias doenças respiratórias próprias desse período, mas a situação é antiga. A situação é antiga e deveria já ter resolvido e chamado os profissionais. Contratação emergencial ocorre quando falta planejamento. E parece que é o que vem acontecendo com a prefeitura nos últimos tempos, apesar dos avisos frequentes que foram dados nesse período. Entre vocês, os profissionais, vocês dialogam e vocês têm uma alternativa para apresentar para a prefeitura, por exemplo, para ajudar neste problema? Bom, a própria prefeitura nós temos tentado conversar nesses últimos anos e o próprio concurso que agora chegou é uma demanda antiga. Mas, infelizmente, saúde não parece ser prioridade dos últimos governos. Então, apesar de, mesmo durante a pandemia, ter se falado muito sobre valorização dos profissionais, sobre reconhecimento, sobre os heróis na batalha aí contra a pandemia, mas a verdade é que desde muito antes essa situação vem sendo apresentada. Esse concurso que agora vem, ele vem sendo pleiteado já há muito tempo, né? E chegar nesse momento de urgências e emergências que crescem nas unidades e falar que, olha, precisamos fazer alguma coisa? Sim, precisamos, mas precisamos fazer alguma coisa já há alguns anos. O gestor que entra, ele entra conhecendo os problemas, não pode alegar ter sido pego de surpresa. Como é que o sindicato recebe essa informação de que a prefeitura vai investigar o número elevado de atestados médicos apresentados pelos médicos, especialmente nos finais de semana? Bom, veja bem, nós somos profissionais do serviço público. Processos de averiguação, auditoria, resposta à ouvidoria faz parte do nosso dia a dia e isso é legal e isso é devido, isso não é problema. O que na verdade nos espanta e causa uma estranheza é que em um momento em que nós temos profissionais efetivamente adoecendo e a prefeitura tem esses dados, uma rede que não atrai profissionais para fixar, concurso que demorou muito para ser realizado, que nesse momento e com escalas desfalcadas por toda a cidade, temos dias e horários na cidade onde você não tem profissionais para cobrir as escalas, a cidade descoberta, isso não é de hoje, espanta que nesse momento a secretária de saúde, que vem do Conselho de Medicina, que conheceu esses problemas, gerenciou inclusive a fiscalização do Conselho, que seja nesse ato apresentado como solução a averiguar os atestados. Pode averiguar, atestado tem que ser averiguado mesmo, isso é devido, isso não tem problema. Mas se essa é a solução que a prefeitura apresenta em um momento quando tantos problemas foram apresentados, profissionais desvalorizados, adoecidos, escalas desfalcadas,
tratadas, nos espanta aí com que seriedade de verdade vai ser tratada essa história, ou se a gente vai só fazer mais uma vez uma cortina de fumaça, como tantas vezes a gestão pública fez. Então tá claro que a situação tá paralisada. Tá muito ruim a situação. Nós temos unidades aqui na cidade em que já há muito tempo você não conta com profissionais para preencher a escala, em especial na pediatria. Então, essa situação nos atestados, pode verificar, mas o que você vai fazer então com aquela escala onde você não tem profissional nenhum? Você não tem profissional, não tem o que verificar. Você precisa de ter profissionais ali. E a situação já deveria estar sendo tratada com mais seriedade há algum tempo. É hora de efetivamente fazer alguma coisa de concreto, menos de promessa, para as cirurgias eletivas que ficaram represadas na pandemia? Ficaram represadas, elas têm de ser resolvidas, a prefeitura tem de discutir a esse respeito. Sempre que isso ocorre, apresenta-se como solução realizar os mutirões. Podem ser realizados, são soluções emergenciais para esse represamento, mas precisamos de planejamento para médio e longo prazo. O tempo do gestor que fica na secretaria, ele não é o tempo das pessoas que precisam daqueles serviços por toda uma vida. Muito obrigado pela visita aqui, o doutor Arthur Mendes, diretor do Sindicato dos Médicos. Obrigada, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. 11h18 na Itatiaia. Implante Fácil, faça sua mãe sorrir à toa. Somente este mês, a Implante Fácil está abrindo novas vagas com condições especiais para implantes dentários.
Mas você tem que ligar, viu? Ou mandar um zap para 33444444. 33444444. Agende sua avaliação com o Dr. João Paulo Petruccelli. Lá você trata direto com o dono. 33444444. Implante fácil, fácil de fazer, fácil de pagar, fácil de chegar. Fica pertinho de você ali na área hospitalar. Implante fácil, transformando sorrisos. A boa notícia. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. Parceria entre ONG, população e prefeitura garante abrigos para animais que vivem nas ruas. Com essa última frente fria atípica para o mês de maio, estamos lidando com dias mais frios. Junto com ela, temos também várias ações de solidariedade para humanos e também para os animais. Em Uberaba, casinhas com placas de cimento foram construídas em várias praças e ruas da cidade. Os abrigos são grandes e conseguem proteger ao mesmo tempo mais de um animal. A população também ajuda com a contribuição de mantas e cobertores para aquecer as casinhas que ficarão nos espaços de forma permanente. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. Guilherme Lara. Eduardo, acidente interdita uma faixa da Fernão Dias no sentido Betim, altura do Riacho das Pedras. Lentidão já tem reflexo na trincheira da Praça da CEMIG. Já na BR-381, segue lentidão, reflexo de um acidente entre carreta e caminhão em Ravena. A pista no sentido Vitória está totalmente fechada e o trânsito segue no esquema pare e siga pela pista no sentido BH. Vem aí o Atacado dos Atacados, ABC Atacado e Varejo, grande inauguração, dia 27 de maio, Avenida Cristiano Machado, 9395. Aguarde. Repórter Guilherme Lara. Ô Loli, como é que tá o julgamento? Bom dia. Bom dia para você, Eduardo Costa. Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia, Loli. Bom dia para o ouvinte ligado no Rádio Vivo. Terceiro dia do julgamento dos envolvidos no chamado crime da chacina de Unai. Na verdade, o réu aqui no Tribunal do Júri da Justiça Federal é o fazendeiro e ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, acusado de ser o principal mandante da morte de 3 auditores do Ministério do Trabalho e do motorista. Os 4 prestavam serviço em 28 de janeiro, quando sofreram uma emboscada e foram mortos a queima-roupa. 19 testemunhas já falaram e nesta quinta-feira expectativa para o depoimento do réu, Antério Mânica, que deve falar só no período da tarde. O período da manhã está reservado para a apresentação de provas documentais. São 3 horas dedicadas a este processo. Na sequência, deve haver uma pausa para o almoço por volta da 1 da tarde e no período da tarde depõe o réu Antério Mânica. Quem fala conosco aqui no Rádio Vivo é o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho, Bob Machado. Bob, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Um dia decisivo aqui no julgamento, no Tribunal do Júri da Justiça Federal, terceiro dia deste julgamento, dia em que depõe o réu Antério Mânica. Qual que é a expectativa para esse dia? É um depoimento muito aguardado, como é que isso deve acontecer? Nós estamos com uma expectativa positiva, né? Os depoimentos de ontem foram muito positivos, afirmação do julgamento de 2015 com a condenação do réu. Um desfecho muito aguardado, né? Nós, todos os familiares que estão aqui, né, os filhos dos nossos colegas que foram assassinados, né, e cresceram sem os seus pais, são 18 anos sem os seus pais, os nossos colegas, auditores fiscais do trabalho que estão aqui, a sociedade brasileira espera que a justiça seja feita, que os mandantes da chacina de Unai efetivamente sejam punidos e cumpram suas penas, como qualquer cidadão deveria cumprir. Todos estamos submetidos à mesma legislação. Obrigado pela entrevista. A Itatiaia segue acompanhando este julgamento que deve ter o desfecho amanhã. Voltamos aos estúdios. Eduardo, Fernanda. Valeu, Loli, 11:26.
Tem mais Rádio Vivo, prestígio comercial Prime Sun, energia solar com qualidade e economia garantida. E Arroz Vasconcelos, é de Minas. Saboroso, soltinho e branquinho, do jeito que a gente gosta. Vamos, Viegas? Vambora, Du. Agora, Rádio Esportes com Milton Naves. Tchau, gente. Tchau. Ganhei, meu.